A gripe aviária, também conhecida como gripe do frango ou gripe das aves, é uma doença infecciosa que afeta principalmente as aves, causada por vírus da influenza aviária. Em casos raros, esses vírus podem infectar outros animais, incluindo mamíferos e seres humanos. Existem diferentes tipos de vírus da influenza aviária, classificados com base na gravidade da doença que causam em aves domésticas. Os vírus de baixa patogenicidade, LPAI, geralmente causam doenças leves, enquanto os vírus de alta patogenicidade, HPAI, como o H5N1, são mais preocupantes devido às altas taxas de mortalidade em aves e ao seu potencial de transmissão para outras espécies, incluindo humanos. Essa distinção é importante para entender o potencial impacto de diferentes surtos. A gripe aviária tem recebido atenção global devido aos surtos contínuos em aves selvagens, aves domésticas e, cada vez mais, em mamíferos, com eventos significativos registrados na Europa e na América do Norte. Um desenvolvimento preocupante é a detecção do vírus H5N1 em gado leiteiro nos Estados Unidos, o que representa uma nova forma de transmissão e levanta questões sobre a adaptação do vírus a novas espécies. Além disso, casos isolados em humanos foram relatados em todo o mundo, destacando o potencial de transmissão desses vírus de animais para humanos e a necessidade de monitoramento constante. Existe um interesse público crescente em compreender os riscos e as implicações da gripe aviária, especialmente face aos recentes desenvolvimentos. Nossa intenção com este vídeo é de fornecer uma visão geral abrangente, mas acessível, com base nas descobertas científicas mais recentes, para satisfazer a necessidade de informação precisa e atualizada sobre esta importante questão de saúde pública e animal. Entre 7 de dezembro de 2024 e 7 de março de 2025, foram registradas 743 detecções do vírus HPA e AH5 em aves domésticas 239, e selvagens 504, em 31 países da Europa. O vírus H5N1 foi o mais comum, localizado principalmente na Europa Central, Ocidental e Sudeste. A maioria das detecções em aves selvagens envolveu aves aquáticas, como cisnes e gansos. A disseminação entre as criações de aves domésticas foi limitada, e o acesso das aves de criação a áreas externas continuou sendo um fator de risco importante na transmissão da doença de aves selvagens para aves domésticas. Surtos de H5N5 ocorreram apenas em aves selvagens, principalmente aquáticas. Pela primeira vez desde a primavera de 2024, vários casos do vírus da gripe aviária foram relatados em gatos domésticos e carnívoros selvagens na Europa. A persistência do vírus em diversas espécies na Europa demonstra sua capacidade de circular e se adaptar. Nos Estados Unidos, o número de fazendas de gado leiteiro afetadas aumentou para quase 1.000 em 17 estados, e um tipo diferente do vírus H5N1 foi encontrado nesses animais. Esse aumento significativo no número de fazendas afetadas ressalta a rápida disseminação do vírus entre o gado leiteiro no ZEUA. A identificação de um tipo distinto de vírus sugere uma possível adaptação ao gado leiteiro ou uma origem separada da infecção nessa espécie. Entre dezembro de 2024 e março de 2025, foram notificados 22 casos de gripe aviária em pessoas no mundo. Nos Estados Unidos, foram 12 casos de um tipo chamado AH5. No Camboja e no Reino Unido, houve 3 casos de outro tipo, o AH5N1. Na China, foram 7 casos de outros tipos, o AH9N2 e o AH10N3. Quase todos os casos de AH5 aconteceram em pessoas que tiveram contato com aves ou vacas doentes. Apesar de muitos animais estarem com gripe aviária, é raro que as pessoas peguem a doença. Não houve casos de pessoas passando a gripe aviária para outras pessoas nesse período. Na Europa, o risco de a população em geral pegar a gripe aviária H5 que está circulando é baixo. O risco é um pouco maior para quem trabalha com animais doentes ou em lugares contaminados. A cepa do vírus H5N1 da influenza aviária de alta patogenicidade HPAI se espalhou globalmente em 2021,
causando alta mortalidade em aves e mamíferos. Aves migratórias facilitaram essa disseminação, transportando o vírus por longas distâncias. Desde 2020, o vírus H5N1 tem sido detectado com mais frequência em várias espécies de mamíferos, terrestres e marinhos, selvagens e domésticos, demonstrando sua capacidade de adaptação e o potencial para mutações que podem aumentar sua transmissibilidade ou gravidade em humanos. A transmissão da gripe aviária de animais para humanos ocorre principalmente através do contato direto com aves de criação infectadas, vivas ou mortas, ambientes contaminados com fezes, saliva, muco ou outros animais infectados, como o gado leiteiro. A inalação de gotículas ou partículas de poeira contendo o vírus também é uma possível forma de infecção. Um risco recentemente identificado é o contato com leite não pasteurizado de vacas infectadas. A presença do vírus em altas concentrações no leite não pasteurizado de vacas infectadas, como observado em surtos no ZEUA, representa uma via de exposição significativa, principalmente para trabalhadores da indústria leiteira. Atualmente, não há evidências de transmissão sustentada de humano para humano do vírus H5N1. Casos raros de disseminação limitada e não sustentada entre pessoas foram relatados em outros países, geralmente envolvendo contatos próximos, como membros da família. No entanto, existe a preocupação de que o vírus possa sofrer mutações que lhe permitam adquirir essa capacidade de transmissão sustentada entre humanos, o que poderia aumentar significativamente o risco de uma pandemia. O monitoramento contínuo e a pesquisa são essenciais para acompanhar qualquer alteração no comportamento do vírus. A infecção pelo vírus da gripe aviária em humanos pode manifestar-se através de um amplo espectro de sintomas, que variam desde infecções assintomáticas até sintomas ligeiros do trato respiratório superior como febre, mal-estar, vômitos, tosse, dor de garganta, dores musculares, fadiga, dor de cabeça, corrimento ou congestão nasal. E condições graves e potencialmente fatais como pneumonia, síndrome de dificuldade respiratória aguda, insuficiência respiratória, falência múltipla de órgãos, encefalite, encefalopatia. A conjuntivite tem sido um sintoma predominante em casos recentes nos Estados Unidos, particularmente aqueles ligados à exposição a gado leiteiro. Sintomas gastrointestinais como diarreia, náuseas, vômitos também podem ocorrer. A potencial mortalidade da infecção humana pelo vírus da gripe aviária H5N1 pode exceder a da infecção pelo SARS-CoV-2. Os dados da Organização Mundial da Saúde, de janeiro de 2025, reportam uma elevada taxa de fatalidade, 48%, entre os casos humanos confirmados de H5N1 desde 2003. No entanto, os casos recentes na América do Norte têm geralmente apresentado sintomas mais ligeiros. Apesar da aparente menor gravidade dos casos recentes, a elevada taxa de fatalidade historicamente associada ao H5N1 sublinha a potencial gravidade das infecções humanas e a necessidade de vigilância contínua e desenvolvimento de tratamentos e vacinas eficazes. A melhor forma de prevenir a infecção pela gripe aviária é evitar a exposição a fontes potenciais do vírus. Isto inclui evitar o contato direto com aves selvagens e outros animais que possam estar infectados. Se o contato for inevitável, é crucial usar equipamento de proteção individual recomendado, como máscaras, luvas e proteção ocular. A prática de boa higiene, incluindo a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou o uso de desinfetante para as mãos, é essencial. Deve-se evitar tocar em superfícies contaminadas com fezes de animais, leite cru ou outros materiais potencialmente contaminados. O consumo de leite cru ou produtos lácteos não pasteurizados deve ser evitado. A cozedura de aves, ovos e carne de vaca a temperaturas internas adequadas mata o vírus. Recomenda-se a vacinação anual contra a gripe sazonal para reduzir o risco de co-infecção. Viajantes para áreas afetadas devem evitar explorações avícolas e mercados de aves vivas.
A prevenção e o controle da gripe aviária em animais dependem da implementação de medidas rigorosas de biossegurança em explorações avícolas e leiteiras para evitar a introdução e disseminação do vírus. A vigilância e os testes em aves selvagens, aves domésticas e outros animais são cruciais para a detecção precoce. O abate de aves infectadas e expostas é frequentemente utilizado para conter surtos. Podem ser impostas restrições à movimentação de animais e produtos de origem animal. A vacinação em aves de capoeira pode ser considerada em condições específicas, dependendo da análise de risco e das políticas locais. A eliminação adequada de aves e animais doentes ou mortos é essencial para prevenir a propagação do vírus. Pesquisas recentes confirmam que a cepa 2.3.4.4b do H5N1 é a principal responsável pelos surtos atuais. Foi detectado um novo vírus HPA e a H5N2 recombinante no Egito, evidenciando as contínuas alterações genéticas. Nos Estados Unidos, surgiu um genótipo distinto do HPA e a H5N1D1,1 em gado leiteiro. Há evidências de mutações em vírus H5N1 isolados de mamíferos associadas à adaptação a estes hospedeiros. Dados de sorovigilância sugerem uma resposta limitada de anticorpos neutralizantes na população em geral contra a categoria H5N1 de 2024 isolada em gado, indicando vulnerabilidade. A constante evolução genética e recombinação dos vírus da gripe aviária, particularmente o surgimento de novos genótipos e mutações que facilitam a adaptação a mamíferos, sublinham a natureza dinâmica da ameaça e a necessidade de vigilância genômica contínua. A baixa soroprevalência em humanos para a estirpe bovina é preocupante para uma potencial disseminação futura. Há uma necessidade imediata de testes rápidos e precisos para o H5N1 em aves de criação, gado e humanos. Programas de vigilância estruturados e tecnologias de diagnóstico aprimoradas são essenciais em uma abordagem de saúde única. A reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa quantitativa demonstrou ser útil na detecção do vírus em populações de aves de criação vacinadas. Os avanços nas ferramentas de diagnóstico e nas estratégias de vigilância são cruciais para a detecção precoce, o controle eficaz e a prevenção de surtos generalizados. Uma abordagem de saúde única reconhece a interconexão da saúde humana, animal e ambiental. Há uma urgência no desenvolvimento e avaliação de vacinas H5N1 e anticorpos monoclonais preventivos. Os Estados Unidos armazenaram vacinas pré-pandêmicas H5N1 licenciadas, mas sua eficácia contra as cepas atuais está sendo investigada. O desenvolvimento de novas opções de vacinas, incluindo vacinas de mRNA, está em andamento. A OMS mantém uma lista de vacinas candidatas. O USDA está investindo em estudos de vacinas para aves de criação. Há uma iniciativa global para avançar o desenvolvimento de vacinas de mRNA para países de baixa e média renda. Uma revisão sistemática da eficácia das vacinas contra HPAI na mortalidade em galinhas foi realizada. Esforços significativos estão sendo feitos para desenvolver vacinas atualizadas e mais eficazes contra a gripe aviária, tanto para humanos quanto para aves de criação. A tecnologia de mRNA é promissora para o rápido desenvolvimento de vacinas. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade em um plantel de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 2025. Foi decretada emergência zoossanitária na cidade. Este é um desenvolvimento significativo, pois os casos anteriores no Brasil estavam restritos a aves silvestres e criações de fundo de quintal. A confirmação numa exploração comercial levanta preocupações sobre o potencial impacto na indústria avícola e nas exportações. A China suspendeu a compra de frango do Brasil devido ao caso confirmado. Existe potencial para outras restrições comerciais. Há preocupações sobre as consequências econômicas para o setor. O impacto econômico da HPAI em grandes produtores de aves, como o Brasil, pode ser substancial, afetando tanto os mercados domésticos como o comércio internacional.
A gripe aviária continua sendo uma preocupação de saúde pública e animal em nível global, com surtos recentes destacando sua capacidade de disseminação e adaptação a novas espécies, incluindo mamíferos como o gado leiteiro. Embora as infecções humanas permaneçam raras e não haja evidências de transmissão sustentada de humano para humano durante o período analisado, a gravidade potencial da doença em humanos, juntamente com a evolução contínua do vírus, exige monitoramento contínuo, pesquisa e medidas de preparação robustas. A detecção do vírus em fazendas de aves comerciais no Brasil ressalta a importância de medidas rigorosas de biossegurança e de uma resposta rápida para mitigar o impacto na indústria e prevenir uma maior disseminação. As informações que compartilhamos neste vídeo são baseadas em pesquisas científicas recentes e confiáveis. Se você quiser se aprofundar e ler os artigos originais, todos os links estarão disponíveis na descrição abaixo. Assim, você pode verificar as fontes e obter uma compreensão ainda mais completa do assunto. Obrigada por assistir.